Vocês me marcaram muito, mas me marcaram tanto nesse vídeo. E sim, gente, parece que a proibição do uso de celular nas escolas vai se tornar nacional. Gente, eu tô me divertindo muito com os memes, tá sendo muito legal, muito engraçado. Mas chegou a hora da gente ter uma conversa séria e responsável a respeito da proibição do uso de celular nas escolas. A gente vai assistir um vídeo e eu vou fazer alguns comentários. Começou em São Paulo, mas eu acho que vai se estender para o país todo. Talvez no dia 13 o Lula vai sancionar a PL que proíbe o uso de aparelho telefônico de celulares nas escolas, tanto no momento de aula ou até mesmo na hora do intervalo. Vamos contextualizar, gente. Vamos começar contextualizando o que está acontecendo para quem está meio perdido. Bom, gente, alguns estados brasileiros, há alguns anos, já tinham leis que proibiam o uso de celular em escola. Algumas escolas particulares, mesmo sem nenhuma lei específica, já proibia o uso de celular nas escolas. E agora, esse ano, entra em vigor aqui em São Paulo a lei de proibição do uso de celular nas escolas aqui de São Paulo. E ao que tudo indica, nos próximos dias, o governo federal deve anunciar a proibição de celular em todas as escolas públicas e particulares do Brasil. Gente, eu não vou fazer chacota, meme, piadinha, a gente tem outros vídeos fazendo isso. A gente precisa falar sério e de forma responsável sobre isso. E eu vou tentar mostrar pra vocês por que essa proibição de celular nas escolas é a pior atitude que a gente poderia estar tomando, tá bom? Gente, só tava faltando isso pra literalmente uma escola ser muito parecida com um presídio. Vocês já pararam pra fazer essa análise? Porque, assim, do meu ponto de vista, é quase a mesma coisa. Tratam as crianças e os jovens como marginais, uniformizados, que tem que fazer exatamente aquilo que eles estão mandando, os carcereiros. Presídio é a mesma coisa, ó, todo mundo enfileirado, uniformizadozinho, tá? 20 minutos pra tomar um banho de sol. Que é o intervalo, o recreio. Gente, desculpa, eu não consigo ver um presídio, uma escola, principalmente as públicas, se não fazer essa grande associação, porque é muito parecido, é muito parecido o tratamento, é muito parecido as normas ali. Vamos lá. Sim, gente, escolas parecem prisões. Sempre pareceram e vão continuar aparecendo enquanto a gente não tratar a criança e o adolescente como seres humanos em processo de desenvolvimento. Gente, a escola é fria, ela é cheia de grades, com horários extremamente regrados. A criança e o adolescente lá dentro, ela perde o controle, a autonomia e o protagonismo da própria vida. Até em casa ela passa por isso, mas ela chega na escola e ela perde isso mais ainda. Ela tem 4, 5, 6, 7, 8 horas de aula, gente, para 10, 15 minutos de banho de sol, de intervalo. Ela não pode falar, ela não pode sentar onde ela quer, ela não pode fazer amizade, não pode namorar, não pode ficar com ninguém, não pode ter o cabelo que quer, não pode ter a religião que quer, não se sente segura para expressar sua religião, sua sexualidade. Sofre racismo, sofre intolerância religiosa, sofre homofobia, muitas vezes por parte da escola, por isso que a escola não combate bullying, porque muitas vezes parte da escola que não entende que o bullying é exatamente um nome bonitinho para todas essas violências sociais que a gente vive. Aí não pode ir no banheiro, tem direitos básicos humanos retirados, e é uma violência tão manipuladora que convence a criança e o adolescente de que isso é educação, gente, de que isso é cuidado. Olha, gente, eu vou abrir meu coração aqui. Às vezes, desde que eu comecei aqui, às vezes rolam ondas de ataques à minha pessoa. Porque eu só falo o que adolescente quer ouvir, porque eu passo pano para criança e para adolescente, porque eu estimulo a criança e adolescente a não gostar do professor e não gostar da escola. E essas coisas são mentiras, gente. A criança e o adolescente, ela já se sente assim há muito tempo, há muitos anos. E a gente sempre ignorou esse grito de socorro, esse afastamento que é, na verdade, um grito de socorro. A gente ignorou para controlar, para punir, para violentar, para castigar, para silenciar essa criança e esse adolescente e ele se adequar. E se não se adequa, vai ficar para trás e vai ser humilhado, ser chamado de burro, de perdedor, de sem futuro. Aí eu venho aqui, eu faço uma crítica, gente, de coisas que não é que a gente não pode fazer porque tem uma lei que proíbe a gente de fazer. Tem uma lei que proíbe a gente de fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é uma questão moral de humanidade.
É uma questão de ter respeito por aquela criança, aquele adolescente que está num ambiente escolar buscando desenvolvimento. E não ficar silenciando e ignorando o que ele se sente. Eu não estimulo as pessoas a não gostarem de escola. Ninguém gosta de escola. Eu só dei voz para essa molecada. E mostrei que eles estão certos. Que as críticas são certas. Porque quando nós adultos somos humilhados, mandam a gente calar a boca, falam que a gente não tem futuro, colocam a gente de castigo, dá bronca na gente, a gente se sente horrível. Até pessoas que se diziam as minhas amigas entraram nessa papagaiada de que eu falo contra professores e como se defender a criança e o adolescente, os direitos da criança e do adolescente, um ambiente de respeito para eles, fosse desrespeitar os adultos. Fosse incentivar a não ter respeito por alguém quando eles estão lutando para ter respeito por si. É assim que a criança e o adolescente se sente na escola. E, gente, vamos deixar nossa hipocrisia adulta e nossa frustração da vida adulta de lado um minutinho e lembrar de como era a nossa vida na escola? Porque quem estudou numa escola há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, era a mesma escola. Alunos uniformizados, sendo ameaçados e colocados em carteiras, amontoados em salas, sentados, copiando da lousa uma informação, sem conexão com a realidade, para passar 12 anos sendo obrigado para ir para lá, para sair da escola com 18 anos, olhar para a vida e pensar, eu tô ferrado, eu não sei de nada, o que eu faço? Isso não é normal, gente, isso não é saudável. Isso é uma cultura extremamente enraizada na nossa educação familiar, social e escolar. Não dá pra fingir que não é assim. Gente, com todo o respeito do planeta Terra, tá, gente? Não é uma crítica pessoal e individual. Mas não dá pra gente fingir que não é assim e tentar mentir e esconder. Tentar varrer isso pra baixo do tapete. Você entrar numa sala de professor, gente, numa sala de aula, e escutar que uma menina de 13, 14 anos por conta da roupa que ela veste, da música que ela escuta, com quem que ela anda, ou de ter engravidado na adolescência. Escutar que o moleque marginalizado, preto, vai ser sem futuro, perdedor. É isso que a gente escuta, a gente não pode mentir, fingir que não. Não pode fingir que todas as violências, intolerâncias e preconceitos da sociedade não estão dentro do ambiente escolar, inclusive partindo de nós, profissionais da educação. Dando nome bonitinho de bullying e falando disso em setembro e achando que tá tudo bem. E a gente continua ignorando e violentando a criança e o adolescente. Então a percepção do que é a escola para essa molecada é isso, gente. E eles não estão errados. Porque a coisa mais parecida da escola com a prisão é a marginalização da criança e do adolescente. É a gente olhar para uma criança e para um adolescente que nem completou o seu desenvolvimento para a vida adulta ainda, que nem tem o seu cérebro formado ainda, o seu corpo formado ainda, e chamar de vagabundo sem futuro. E achar que isso é o que vai fazer esse moleque estar estimulado e querer participar e se envolver. Isso é uma loucura, gente. Escolas, de fato, são uma prisão. E não é a gente que inventa isso. Essa é uma percepção que todo mundo tem. A gente tem medo de falar sobre isso porque parece que é um pecado falar a respeito de escola ou fazer uma crítica a professor. Mas quando é bem embasada e justificada, a gente não pode fingir que tá errada. Certo? Bom, vamos continuar. Olha, né? No presídio a galera tá usando muito celular. Sim, Nas sim. escolas, aí o chumbo vai ser grosso pra cima de jovens e adolescentes. Ah, pelo amor de Deus. Tá, nesse ponto aí, realmente, eu tô do lado da galera, da juventude, do jovem. Porém, tá, eu tô bem dividida, pra ser bem sincera. Vamos lá. Gente, é absolutamente natural nós estarmos divididos a respeito da proibição do uso de celular. Por quê, galera? Qualquer pessoa sensata da nossa sociedade sabe que nós temos um problema de uso excessivo de tela. Qualquer pessoa minimamente sensata da nossa sociedade sabe que nós temos um problema de uso excessivo de redes sociais. Todo mundo sabe disso, gente. Isso é um problema real que está afetando a sociedade humana desde que veio a internet, principalmente depois que ela veio aqui para dentro do celular, que é esse universo que a gente carrega no bolso e tem na ponta do dedo. Então, é natural a gente ficar confuso, porque a gente sabe que existe um problema. Agora,
existem vários fatores que fazem a gente ter medo de assumir essa defesa da criança e do adolescente. Primeiro porque há um julgamento social de que quem defende a criança ou adolescente, quer que eles não tá nem aí pra eles, quer deixar eles largados. Isso não é verdade, gente. Você ser contra a proibição do uso de celular nas escolas não quer dizer que você quer que eles fiquem mexendo e dane-se. Não é isso, gente. É entender que a gente precisa de um programa de educação para cidadania digital. É entender que a gente tem um problema que não é um problema da criança e do adolescente. É um problema da sociedade. Nós adultos também somos... Gente, quantos memes de crianças tentando falar com o pai e com a mãe, o pai e a mãe no celular não tem por aí? Um monte. Quantos memes de professor no celular não tem por aí? Um monte. Quantos memes de pessoas batendo o carro no trânsito porque estão com o celular tem por aí? Um monte. Todo mundo sabe que se você tá trocando ideia com um amigo e esse amigo pega o celular e não tá mais ali trocando ideia com você, é horrível. Todo mundo sabe que é horrível você tá tentando trocar ideia com uma pessoa e essa pessoa fazendo outra coisa. Então a gente tem um problema de uso excessivo, mas não é um problema da criança e do adolescente, é de todo mundo. O celular atrapalha a escola. Isso é mentira. O papel que o celular faz hoje, a gente tem um problema de uso excessivo na sociedade. Todo mundo, tá? Criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo. Na escola, o celular tá fazendo o papel que na minha época que não tinha celular, fazia você ficar desenhando no caderno, ou você ficar olhando para a janela vendo o movimento lá fora, ou você tirar uma soneca, ou você ficar conversando com seu amigo, ou você colocar o Discman e ficar ouvindo uma música. O celular, gente, não é que as pessoas preferem o celular. As pessoas preferem estar fazendo qualquer coisa do que estar ali, naquele ambiente que é um tédio, que não respeita ele, que não tem conexão com a realidade dele, onde ele não pode se expressar, ser ele mesmo e tirar suas dúvidas e trazer as suas questões. Aonde ele tá uniformizado, padronizado, controlado, para ficar quieto, sentado onde ele não quer, sem poder ir no banheiro, sem poder nada. Na minha época não tinha celular e a gente buscava outras coisas para fazer porque aquilo era um saco. Reunião de professor, gente, todos os professores ficam no celular, por quê? Porque é um saco. E a gente foge de coisas que são um saco, nos distraindo de alguma forma. É que hoje toda a nossa sociedade está concentrada nisso aqui, gente. E foi a nossa sociedade adulta que fez isso. A gente colocou o mundo num aparelho para facilitar a nossa vida. Só que a gente vive numa escala de vida tão cruel, gente. Uma escala 6x1, com 8 horas de trabalho, mais 4 horas para ir e voltar de casa. E a gente tá exausto, a gente tá cansado, a gente tá sem tempo e sem paciência para os nossos filhos. E aí a gente só quer o quê? A gente tá tão cansado, exausto, que a gente não tem tempo para viver lazer, cultura, esporte. Não, todo o nosso entretenimento tá aqui. Nosso descanso, nosso entretenimento, nosso trabalho, nossos amigos, nossas coisas. Porque a gente chega em casa, encosta e fica assistindo. Como a gente chegava em casa exausto antigamente, ficava assistindo TV e não tinha ânimo para mais nada. Não é só a questão da tecnologia. É a questão de uma estrutura social. E aí, do mesmo jeito que a gente utiliza isso aqui como tudo, a gente deu para a criança porque a gente está sem tempo, sem paciência, a gente está exausto. E aí a criança tá lá. E agora é um problema, gente. Agora. Será? E será que então a solução é uma proibição ou uma educação para a cidadania digital, para o uso consciente? A gente pegar todos esses memes, não só de criança e adolescente que não está prestando atenção porque está no celular, mas de adultos que também não estão prestando atenção porque estão no celular, e educar a respeito. E trazer uma análise do que são as casas de apostas, os joguinhos de não sei que bichinho, os golpistas, as fake news. Ainda mais com a rede social lutando pela liberdade de expressão. Não dá pra gente ser a favor de lutar pela liberdade de expressão, essa distorção da liberdade de expressão proposta pelas redes sociais e proibir celular pra criança. Entende? Então, não é porque a gente é contra a proibição que a gente não tá nem aí pra criança e pra adolescente. Não, é porque a gente quer construir... Gente,
Proibições, punições, violências só afastam a criança e o adolescente do relacionamento, do aprendizado, da presença, do envolvimento. É isso com a gente que é adulto, gente. A gente se afasta de quem maltrata a gente, de quem é grosso com a gente, quem é escroto com a gente, quem não tá nem aí pra gente. Se a criança ou adolescente se sente assim no ambiente escolar, se sente sendo tratado assim pelo professor, pelo pai, pela mãe, ele vai se afastar, ele vai correr. Então é natural que a gente fique confuso, gente. Porque a gente tem um problema social que precisa ser resolvido. A questão é que não é a proibição o melhor caminho, e daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso e explica o porquê. A gente sabe que o telefone no meio da sala de aula também pode ser. Sabe por quê? Porque fizeram um projeto de lei em cima de qual tipo de estatística? Em cima do quê? Porque o ensino básico, médio das escolas públicas é extremamente precarizado. Então não vem utilizar, tipo assim, o aparelho telefônico está precarizando o ensino dos jovens no Brasil. Porra, a própria escola já é extremamente precarizada. Então, baseado em que dado? Sabe? Eu pergunto isso de forma genuína porque eu não me adentrei muito nesse assunto. Quem tem muito mais propriedade de fala, por exemplo, é o professor Luiz, que tá falando disso constantemente com a galera. Mas assim... Professor Luiz sou eu, né? Vamos falar? Vamos falar disso? Essa PL que foi aprovada agora em São Paulo, gente, com a proibição do uso do celular nas escolas. Bom, primeiramente, ela proíbe o uso de aparelhos celulares ou outros aparelhos que se conectem à internet em todas as escolas do estado de São Paulo, públicas e particulares. Essa lei vale tanto para proibição dentro da sala de aula, quanto para proibição no intervalo, vejam vocês, o que já é uma coisa meio esquisita. Essa lei, gente, ela é de 2015, tá bom? Olha desde quando que tá esse papo. Aliás, eu já tô cantando essa bola para vocês há um bom tempo. Desde os problemas da pandemia. Eu falei, em algum momento, eles vão proibir o celular na escola. Vocês vão levar o celular, eles vão tentar pegar, eles não podem pegar, mas eles vão tentar pegar, vão fazer você armazenar numa caixinha. Se esse celular riscar ou quebrar, não estando em sua posse, eles não vão querer pagar, eles não vão querer ressarcir, eles não vão querer assumir a responsabilidade. Sabe o que eles vão falar? Não era nem para você ter trazido, é proibido. E isso tá basicamente escrito nessa lei. Que a escola tem que arrumar uma forma de armazenamento dos celulares. E que se acontecer qualquer coisa com esse celular, a responsabilidade é sua como estudante. Como que uma lei determina que a responsabilidade do que acontecer com um objeto que não está em minha posse é minha? É esquisito, não é, gente? Não é esquisito se desde 2015 se fala de tirar o celular da escola por questão pedagógica? Só agora, pós-pandemia, que ninguém acolheu ninguém, depois da sociedade viver enclausurada através das redes sociais, a gente voltou ao normal como se nada tivesse acontecido com as relações humanas, achando que ia estar tudo bem, que ia estar tudo certo, sem levar em consideração como ninguém está se sentindo. Aí agora que os estudantes têm feito muitos e muitos vídeos mostrando briga com professores, mostrando escola caindo ao pedaço, fazendo reclamação a respeito da postura de alguma professora, de alguma diretora. Porque a gente fez isso na Bienal, né? E foram lá ameaçar as meninas de expulsão, de processo, porque elas reclamaram que a diretora é machista. Porque a gente sabe que qualquer aluno que faz um vídeo mostrando a escola e esse vídeo viraliza, depois fica chorando desesperado porque a escola tá ameaçando de expulsar e de não sei o quê, de processar. Porque as escolas não estão preocupadas em resolver os problemas estruturais. As escolas estão preocupadas em não serem expostas. Quando a menina, meu Deus do céu, por conta da violência que ela sofria na escola, aquela escola de rico lá de Minas Gerais, sei lá eu, falou que a culpa era da estudante. E a culpa era da estudante e da ONG que conseguiu a bolsa para essa menina. Percebe, gente? Nunca se assume a responsabilidade por uma estrutura educacional propositalmente precária e fracassada. E uma formação de professores que também é assim, gente, porque com todo respeito e amor do mundo, tá bom?
Nós somos craques nas nossas disciplinas. Sabemos tudo da nossa licenciatura, mas não sabemos da aula. Mas continuamos achando que aula... eu só queria dar aula em paz. O professor reclama de como a gente trata as crianças, mas eu só queria dar aula em paz. O que é dar aula em paz, gente? É chegar lá, todo mundo quietinho e comportado, faz a chamada, passa o texto na lousa, lê o texto e vê se eles entenderam, passa uma lição e vai embora em paz. A gente é Google agora? A gente tá fazendo trabalho do Google. Poxa, gente. Eu não tô nem falando de você fazer uma aula interativa e bababá. Não, eu tô falando da gente pegar o conteúdo e contextualizar com a realidade deles, trazer eles pra aula. Isso é nossa responsabilidade, não é deles. Não é 40, 50 crianças amontoadas numa aula que tem que se adaptar à escola, gente. A escola tem que se adaptar a essas crianças. Pelo amor de Deus. Até quando a gente vai fingir que não tem que ser assim? Muitas vezes a gente escuta essas coisas de pedagogia e didática por um breve momento na faculdade, mas não vê prática, mas não tem aprofundamento, e a gente chega na sala de aula e chora e desiste de ser professor. E aí sai reproduzindo um discurso de que a culpa é da nova geração, é da criança, do adolescente, que não tem interesse, que não tá nem aí. É mentira. Eles têm muito interesse, eles têm muitas vontades, muitas reflexões, muitos debates, muito mais do que nossa geração tinha. E esse é um dos problemas. Porque nós já fomos formados por uma escola que nos ensinou que era isso. Que ser bom aluno era ser obediente, comportado e quietinho, tirar boas notas, fazer a faculdade, formar sua familhinha. A gente sabe que é isso que acontece, galera. A gente sabe que é isso que acontece. Aí você pega a APL, essa lei de 2015, que estava arquivada lá e que foi aprovada agora. E aí não tem nada, nenhum embasamento teórico no texto da lei. É só lá, para manter, como é que é? Para preservar o ambiente educacional. Que ambiente educacional? Se a gente acabou de descrever a escola como uma prisão. Se todo mundo sabe... Aí já tem gente fazendo propaganda. Olha, na escola do meu filho proibiu, tá? Tem o saquinho magnético, né, filho? E olha, gente, maravilhoso. As professoras falando também. Não, maravilhoso. No começo tem um pouco de abstinência, mas depois a interação deles é maravilhosa. As relações humanas, nossa, fica tudo incrível, eles adoram. Gente, que isso, cara? Acabou com o cyberbullying. Gente, todo mundo que tava na escola dos anos 90 sabe muito bem que não se falava em bullying, mas era criança jogando outra na lata do lixo, todo mundo fazendo piadinha com a cor do amiguinho, com o país do amiguinho, dando voadorazinha nas costas do amiguinho que tinha uma sexualidade que todo mundo brincava, né? Todo mundo sabe como que era a interação humana. Todo mundo sabe muito bem que faz tempo que a gente tem perdido a humanidade. Faz tempo que a gente, de fato, não se aprofunda e não se preocupa com uma educação consciente. Até porque tem temas que são muito recentes, que as pessoas mais antigas não aceitam e fazem os seus filhos em casa não aceitar também. Então, chega num ambiente de escola, não é legal para quase ninguém. Era para ser... Eu sempre falei isso. A adolescência era para ser o melhor período da vida de todo mundo. Você já não é mais criança, então você já não tem mais certas restrições, você ainda não tem as responsabilidades de adulto. Mano, é só se descobrir, se desenvolver e curtir. E todo mundo te destrói, velho. É o aborrecente, é o rebelde, é o não sei o quê, é o não sei o que lá, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá, não pode ir, não se debate nada, não se discute nada, só se violenta. Aí se torna um adulto violento. E ninguém sabe o porquê. Olha que ciclo maluco, gente. Olha que ciclo maluco. E não é, gente, que não tem nada que não embase essa decisão. Tá ligado? Porque tem o estudo da Unicef. Se você entra no site da ONU, tem o estudo da Unicef. Há muito tempo já. Falando que nós temos que tomar cuidado com o uso excessivo de telas, principalmente na educação. Por que a ONU começou a olhar para isso, gente? Porque nos países mais desenvolvidos, todo o conteúdo escolar foi digitalizado. Então acabou o livro, o caderno, tudo, era tudo digital. E isso começou a prejudicar a gente. Porque, gente, a leitura, a escrita, o papel,
faz parte de uma das maiores revoluções humanas e de uma das maiores formas de expressão da humanidade. Isso aqui é gigantesco, a gente não pode perder isso. Então eles começaram a fazer esses estudos para mostrar, olha, tá exagerando, tem que ser adequado. Tem que ser equilibrado. Então quando a gente olha para recomendações, nunca existiu recomendação da Unicef de proibição de celular, gente. É para que se façam políticas e medidas de educação e de cuidado com o uso de redes sociais e de aparelhos, gente. Essa é a recomendação. Esse cuidado que sim, a gente precisa ter, não só na escola, com a criança e com o adolescente, educando para isso, mas principalmente para nós adultos, quem sabe até aprender com a molecada trazendo isso da escola, porque a gente precisa disso. A gente é mais perdido nisso aqui do que essa molecada. Então é claro que tem essa recomendação da Unicef para tomar cuidado com isso, para se ter políticas sobre isso. Agora, a gente não pode varrer todo o problema estrutural, educacional que a gente tem, que não é só de infraestrutura, aparência, é de estrutura técnica mesmo de educação, do que a gente ainda acredita ser uma boa forma de educação ou a única forma de educação. De como a escola ainda está preparando para a prova, onde já se viu um negócio desse, 12 anos para ser preparado para uma prova. E não para o resto da sua vida. Tá ligado, gente? Pode fingir que o problema é a nova geração, a tecnologia. A gente precisa entender que isso que a gente tem já há muito tempo está falhando e fracassando. Se pá, sempre fracassou. Porque sempre foi herança de uma educação, de violência, de punição, de controle e de obediência. E não de contextualização e consciência a respeito do mundo que a gente vive. Gente, se você conscientiza e educa, você não precisa proibir. Porque a pessoa tem consciência. Ela não vai deixar de conversar com você e de participar e de se envolver se ela tá super interessada naquilo, se aquilo, porra, ela tá ligado que é importante pra vida dela. Pra ver um vídeo. E aí vem a proibição do intervalo, que não faz sentido nenhum. Gente, depois de toda essa estruturação social que nos deixou viciado nisso aqui e que deixa a molecada viciada também, a gente vai simplesmente tirar? Como que essa criança vai se sentir na escola? O quanto ela vai utilizar isso aqui na hora que ela sair da escola? As pessoas estão usando muitos países que proibiram como exemplo, mas não estão falando do resultado do que está acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve protesto de pai e mãe com as crianças na porta da escola se recusando a entrar na escola. Olha só, gente. Eu juro que eu quero estar errado. Mas eu tô prevendo, primeiro, vários e vários conflitos por conta disso. Porque existe uma lei que não deixa a escola pegar e nem te obriga a entregar. E agora existe uma lei que não te permite usar. Ah, vai dar bom, gente. Com um adolescente que pensa emocionalmente e que reconhece hoje em dia com o tanto de informação quando tem uma coisa estranha, alguma decisão que faz total diferença na vida dele, que ele não participou, que ele nem foi ouvido, vai dar bom, gente. Vai dar bom. E as questões emocionais e psicológicas que vão se arrastar. Eu cantei a bola de como eles iam fazer essa proibição e tô cantando essa bola agora. Eu juro que eu quero estar errado, e se eu tiver errado eu faço questão de vir aqui e fazer vídeo. Mas eu tô preocupado. Aí, a gente quer falar sobre estatística. Ah, só um detalhe, tá? Um parênteses para os dados da ONU e da Unicef que embasam as pesquisas nos países e etc. Gente, a ONU não tem pessoas dentro das escolas, dentro das comunidades, das favelas, dos bairros marginalizados, vendo o dia a dia das pessoas, tá? Ela tem dados educacionais, que são resultado desses provões que a gente faz, gente. Esses rankings de PISA e etc., que sempre classificam e analisam as escolas, gente, são provões normalmente da língua nativa e de matemática e algumas questões gerais. E, gente, dados, provas apontam algumas coisas? Apontam, mas eles não têm o contexto. E se a gente não aderir o contexto, e mesmo que você traga... Aí a gente... Vamos trazer dados de escolas brasileiras? 33% das escolas não tem um laboratório de informática. 3 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não têm acesso à internet.
Sabe quantas crianças de escola pública vão para a escola para comer? Tem na escola o principal prato de refeição? 56% dos estudantes de escola pública têm na escola pública a principal refeição do dia. Crianças marginalizadas, deixadas de canto pela sociedade, vistas não como crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento, que estão num espaço seguro para se desenvolver bem, não, como marginais, como bichos, como sei lá o quê. Esses são os estudantes que a gente tem. Às vezes violentos, às vezes desinteressados, que aparentam desinteresse, às vezes revoltados, com justificativa, não? Resultados de como eles estão inseridos e são tratados e educados na sociedade por nós, adultos. Esses são os nossos estudantes. Como a Andressa disse, é estudante que anda quilômetros a pé. Quantos memes dos ônibus? Gente, uns ônibus caindo aos pedaços nas zonas rurais. O ônibus da minha filha aqui foi trocado esse ano, aqui em Bragança Paulista. Mas até no passado, o coitado do motorista, o coitado da tia do ônibus, uma vez por semana estava quebrado no meio da estrada, com as crianças passando calor dentro do ônibus. Essa é a criança e adolescente que a gente está lidando. E ele chega na escola e ele é mais violentado, excluído e invisibilizado e silenciado ainda. Com pesquisas e dados que nunca levam em consideração a voz dele e como ele se sente. E pelo menos a opinião dele numa coisa que vai afetar a vida dele diretamente. Por isso que eu questiono se é um projeto que pensa em educação, que pensa na criança e no adolescente. Porque uma das recomendações da ONU, da Unesco, é também tomar cuidado com produtos educacionais. E o que ela fala? Produtos digitais educacionais. E o que é isso? São os aplicativos que encheram essa molecada nas escolas, que eles sabem que eles não aprendem nada no aplicativo, mas que eles são obrigados a fazer aquilo. Vai ter uma nota que vai ser somada à nota da escola e vai parecer que o índice da educação melhorou para que a gente continue desviando verba pública da educação para setores privados que vendem aplicativos educacionais. O celular é um problema. Mas 10 aplicativos educacionais, como é no Paraná, como é em São Paulo, não tem problema. Mas sugerir ChatGPT para fazer plano de aula não é problema. Mas até hoje não terem entregue os tablets e os celulares de acesso para o pessoal lá da pandemia, que foi reprovado porque não acessava a escola e não tinha acesso à internet, mas e daí, né, gente? Tá esperando até hoje o tablet. E os que chegaram todos ferrados e destruídos. Vocês percebem que não é uma lei pensando na educação e na criança e no adolescente? É mais uma lei política defendendo interesses e propostas que não fazem o menor sentido e que, como sempre, ao invés de pensar numa estrutura porque custa dinheiro, porque custa tempo, porque é complicado, porque é um trabalho de enxugar gelo, porque precisa mudar muita coisa, a gente simplesmente varre a sujeira para baixo do tapete e finge que o nosso mundo não funciona no celular hoje em dia. E deixa... E a gente apoia, porque é para criança e para adolescente, não é pra gente, né, gente? A gente tem controle e sabe usar, né? Então é isso, gente. A bem dizer, é tudo muito raso o que embasa isso. Porque a ideia é simplesmente proibir e não olhar para um problema social e construir um trabalho educativo para melhorar isso. Tá? Por isso que eu sei que às vezes a gente fica inseguro, a gente fica com medo, a gente sabe que tem um problema, mas a gente tem que ser contra essa proibição e tem que lutar por um planejamento educacional verdadeiro que faça sentido numa sociedade que está toda estruturada através das redes sociais e através de um aparelhinho que a gente leva o mundo no bolso. Que seja proibido, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você o seu aparelho telefônico, caso Parênteses você seja importante. mesmo, tá? Ninguém é obrigado a tomar posse daquilo que é teu, tá? Isso, inclusive, está previsto no Estatuto da Criança. Ah, ela citou o ECA, gente, peraí. Botar lá na diretoria, trancado no CA. Estatuto da Criança e do Adolescente, ai, amei. Gente, eu sei de cor, é até uma das camisetas da Ganguete, artigo 17, no capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem, da identidade, da autonomia,
dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. O celular é seu objeto pessoal e é inviolável a sua integridade física, psíquica e moral. Ou seja, ninguém pode te bater, te castigar, te humilhar, te violentar, nada desse tipo. Não pode, gente. Não pode. A sua integridade física, psíquica e moral é inviolável. E entre as coisas que são invioláveis na sua integridade está o seu bem pessoal. Por isso que eu falo que essa lei, gente, vai gerar um conflito desnecessário. Tá ligado? Porque tem uma lei que o estudante não precisa... Aliás, escola, pega boné de estudante com essa palhaçada de ai, não pode usar boné na sala de aula que é falta de respeito. Não pode usar touca, pega a touca do estudante, pega skate, pega a bola. Escola não pode pegar nada de nenhum estudante, gente. Isso não pode estar em regimento interno, isso não pode estar em nada. Porque é um bem pessoal da criança e do adolescente, meu Deus do céu. A escola tem que estar lá para educar, para que ele use aquilo de forma consciente. Essa que é a grande questão, tá? E o grande furo da lei. Vamos continuar. Onde acontece alguma coisa com o aparelho, some. Responsabilidade de quem? Da escola? Ela vai se responsabilizar? Ah, vai meu cu. A escola não tá tendo mau dinheiro pra merenda. Ah, dirá pra ressarcir aluno que teve o telefone celular surrupiado. Pela aqueles Loucura, mesmos, né, que dizem, né, está prezando pela educação. Vamos abrir um Mas existe parênteses uma parte de mim importante? que- O sol já tá caindo, então eu prometo que eu não vou mais me alongar muito, tá bom? Mas é o seguinte, gente. O que diz a lei? Eu quero frisar rapidinho o que diz a lei, tá? Porque a lei diz que é o seguinte, que a escola é responsável por arrumar um lugar de armazenamento. Então aí a gente já tem um problema sério, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o objeto pessoal da criança e do adolescente, incluindo, viu, gente, coisas que as escolas sempre costumam tomar, boné, bola, touca, essas coisas são itens pessoais do estudante. Então tem que parar com essas besteiras de querer proibir coisa que não tem função pedagógica nenhuma, a proibição, e se preocupar com o que realmente a gente tem que se preocupar, porque tem inúmeros problemas estruturais. E aí, a escola tem que se responsabilizar pelo lugar de armazenamento, mas você não é obrigado a entregar. E ele não pode pegar de você. Inclusive, essas cenas assustadoras que nós estamos vendo de escola revistando o aluno na porta, passando maquininha, gente, isso é completamente absurdo e cabe processo. Aliás, todas essas violações de direitos da criança e do adolescente cabem processo. Aqui no nosso país, a gente meio que não liga pra criança e pra adolescente, pra ser bem sincero, né, gente? Então, assim, além de ter essa questão aí, o que diz a lei? Que se enquanto o seu celular estiver armazenado pela escola, acontecer qualquer coisa nele, você vai ter que pagar. Você vai ter que se responsabilizar, gente. Eu quero voltar e falar que a lei diz isso. Como que eu vou ser responsabilizado por uma coisa que não está em minha posse? E aí é o que eu falei, o que vão dizer? Não era nem pra você ter trazido, não era nem pra você ter levado. Gente, desculpa, tá? Mas essa lei é palhaçada, tá? Vamos ser sinceros? É palhaçada. Se a preocupação fosse mesmo educacional, pedagógica, por que não proíbe para todo mundo no ambiente escolar? Para professor, para faxineira, para inspetor, para secretária, para diretora. Por que não faz todo mundo ter que pôr numa caixinha e se acontecer qualquer coisa, o problema é da pessoa? Ninguém ia querer essa aprovação e ninguém ia ficar tão assim, alvoroçado com isso aí, né? Alvoroçado, nem sei se existe isso. Mas entendem onde eu quero chegar? Não é, de fato, uma preocupação educacional. A gente já viu isso quando falou sobre a lei. Então, enfim, vamos lá que tá acabando. Assim, cara, exposição de tela realmente deixa a galera um pouco dispersa. Porque observando da última vez que eu fui, até mesmo na escola que eu já estudei, eu não vi os alunos assim, todo mundo assim no telefone, enquanto o professor explica, tá todo mundo assim, não vi não. Vi sim a galera correndo pra tentar tirar foto comigo na hora do intervalo. Diva, né? Aquela Diva. coisa deliciosa, gostosa. Mas, Vamos assim, contextualizar isso rapidinho? um assunto... Isso que a Andressa falou, é muito importante a gente falar disso, gente, porque a gente perde essa perspectiva. Então vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, contextualizar o problema do uso de tela e depois o problema do uso de tela na escola. O problema do uso de tela que a gente observa na sociedade, de dispersar as pessoas, como eu disse, a gente já viu inúmeros memes dispersando pessoas adultas em funções que não tem nada a ver com a escola e em funções dentro da escola. Então esse é um problema de tela de dispersar as pessoas, ok? Beleza. Existe sim um exagero absurdo a respeito disso com a criança e com o adolescente. É evidente que a maior parte da criança e do adolescente tem um aparelho. É evidente que a maior parte da criança e do adolescente gosta de mexer no aparelho porque toda a vida dela está aqui, como toda a nossa vida está e como a gente também gosta de mexer no aparelho e como muitas vezes a gente quer mexer no aparelho em momentos onde não era pra gente estar mexendo. Nós adultos, tá? Gente,
Olha essa viagem, tá? Não é uma viagem, mas caramba, mano. Tipo, a gente nunca parou pra pensar nisso, eu acho. Tipo, a gente precisa pensar nisso. Cara, pra nós que vivemos antes do celular, gente, e isso aqui representa a desumanização das pessoas. A gente está substituindo trocar ideia e a relação humana por uma relação digital. Só que talvez, gente, talvez, para criança e para adolescente, isso aqui tem sido a humanização deles. Porque eles se sentem mais acolhidos e mais seguros e com mais liberdade para falar sobre as coisas e para ser eles mesmos aqui do que na nossa sociedade, do que com os pais e com a escola. Isso é culpa nossa, da nossa sociedade. Tanto dessa educação permissiva do não tô nem aí, que a criança sente que ninguém se importa com ela, então ela faz e desfaz para ter atenção, para que alguém se importe, é um grito de ajuda desesperado. Tanto na educação controladora e conservadora e punitiva, onde a criança ou adolescente começa a fazer tudo pelas costas porque sabe que não tem um espaço de acolhimento. Percebe a loucura? E aí vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Se você vai nessas escolas de ultra elite econômica, que a mensalidade é 6, 7, 8, 10, 20 mil reais por mês, escolas que já têm uma parte do conteúdo digital, integral, misturado ali com o conteúdo físico, você vai ter um ou outro estudante utilizando, você vai ter muita utilização no desenvolvimento pedagógico. Você vai para as escolas medianas, as particulares mais baratinhas e as públicas mais centrais, que eles investem um pouquinho mais de dinheiro. E é lógico que você vai ter 2 ou 3 estudantes, gente, que não estão nem aí, mas não é que não estão nem aí por causa do celular, eles não estão nem aí por conta dessa violência e dessa estrutura educacional bizarra que a gente tem, de como eles são tratados, de como eles se sentem. Como eu disse, as antigas gerações não tinham celular e arrumavam outros subterfúgios para fugir daquilo ali. Aí é lógico que se você vai para as escolas públicas abandonadas e periféricas, onde os estudantes são violentados todos os dias, gente, e com todo respeito, inclusive pelos professores, que acham que vão ser roubados pelos estudantes, que vão apanhar, que vão não sei o quê, mas nem sequer enxergam aquele estudante como um ser humano. A gente sabe que é isso, gente, porque a gente carrega as nossas limitações e preconceitos e aí não tem... Aquele estudante, ele tá vivendo uma realidade onde ele não tem perspectiva nenhuma de nada. O celular vai melhorar a interação e a utilização da escola. Do quê? Se eles não podem fazer nada, se eles não podem falar nada. Se não tem quadra, não tem parquinho, não tem lazer, não tem tempo. Tentam proibir até banheiro, gente. Porque o estudante vai matar aula no banheiro. Por que o estudante vai matar aula no banheiro, gente? Será que é porque a escola não parece uma prisão, porque ele não se sente respeitado, porque ele tá de saco cheio, porque ninguém ali aguenta mais aquilo ali? Será que não é por isso, gente? Entendem onde eu quero chegar? Entendem onde eu quero chegar? A gente precisa levar isso em consideração, gente. A gente precisa levar isso em consideração. Então, é evidente que tem vários cenários de desinteresse e de uso de celular. Mas também há um pânico moral. Colocando na criança e no adolescente uma culpa e uma responsabilidade sem olhar pra gente. Pra como aquilo aconteceu. Para se é realmente aquilo ou se não é tão aquilo. Para como a criança e o adolescente se sente nesse processo que é totalmente a respeito da vida dele e que a gente não respeita a voz, a opinião deles. Enfim, gente, vamos lá. Gerando muita controvérsia. Tem muita gente debatendo sobre isso e eu realmente estou um pouco confusa. Como eu disse, é natural a confusão, só falando gente. sobre isso, gente, porque vocês me pressionaram pra caramba. Você não vai falar, você não vai falar. Mas, gente, quero muito defender a galerinha, os jovens, quem tá ainda dentro das escolas. Eu acho que tem muita coisa mais importante pra se preocupar do que... Gente, vamos conversar? Dentro de escola. Gente, eu sei que eu já tomei muito tempo de vocês, mas eu queria muito abrir um parênteses rapidinho aqui e abrir meu coração pra vocês, tá? Eu achei muito engraçado a Andressa fazer esse vídeo. Eu fiquei bastante surpreso com ela falando sobre o assunto. Porque assim, gente, a Andressa, ela tem uma postura mais rígida, principalmente com o adolescente. E tem adolescente, gente, que, mano, tem mesmo que tomar umas lapadas às vezes. O adolescente que já se sente no direito de ficar dando lapada nos outros, seja lá pelo motivo que for,
Às vezes é bom ele tomar uma lapadinha também, só pra ele se pôr na posição do outro um pouquinho, e aí a gente vem e contextualiza e educa sobre isso. Então, a Andressa sempre teve, assim, um pouquinho mais de rigidez e de cuidado nessas questões, e... Ai, gente... Desculpa falar disso, mas eu queria falar disso rapidinho, tá? Porque assim, ó, eu não gosto de brigar com as pessoas, tá ligado? Eu sei que, mano, eu sou, tipo, mano, militante pra cacete quando eu tô falando da criança e do adolescente, quando eu tô falando, mano, das questões de racismo, de machismo, de homofobia, intolerância religiosa, que, mano, ainda cercam muito a nossa sociedade e muito a vida da criança e do adolescente. Mas eu não gosto, tá ligado? Tipo assim, eu me sinto muito mal, assim, quando alguém faz um vídeo, mano, falando uns bagulho de mim absurdo, tá? Mano, eu fico até, tipo assim, mano, se a pessoa tá fazendo uma crítica justa e tal, tipo, eu super entendo, mano. E se eu tiver que argumentar contra ou reconhecer meu erro, não tem problema nenhum. Quando tipo, algum vídeo babaca, de alguma pessoa falando alguma coisa muito babaca também, tipo... Mas assim, quando às vezes é uma pessoa que eu assisto, ou tipo, mano, uma pessoa que eu, sei lá, que tipo assim, mano, tá falando um bagulho que tipo assim, mano, não é isso que eu falei, não é isso que eu fiz, tá ligado? E quando é uma amiga minha, ou amiga de uma amiga minha, eu fico triste, tá ligado, mano? E tipo assim, mano, quando eu briguei com a Fabi Bubu, gente, tipo assim, mano, ai, velho, eu fui muito grosso com ela no comentário, quando ela foi comentar lá no meu vídeo, mas tipo assim... Eu só respondi o vídeo dela, mano. Todo mundo me tirou como o chato da história e o que foi arrumar briga com ela. Ai, meu Deus do céu. E, gente, eu não queria arrumar briga com ninguém, tá ligado? Tipo, mano. E aí, tipo assim, as pessoas fazendo os vídeos e a galera começa a falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Gente, defender a criança e adolescente, cara. Eu não defendo de deixar eles largados e desamparados, gente. Deixar eles a Deus dará fazendo o que quiser. Não é isso, gente. É que, puta, mano, quando a gente não desenvolve uma relação... Caraca, pô, eu entendo a nossa frustração, tipo, mano, tipo, a Ana, quando a Ana brigou comigo. Cara, eu assisti a Ana, achava ela mó engraçada, tá ligado? Ela, tipo, mano, eu tenho um ranço do cara, tipo, mano, tipo assim, velho, tipo, gente, não é justificar os bagulho da criança e do adolescente, não reconhecer que eles erram, gente. A questão é que eles erram porque eles estão num processo de desenvolvimento. E se a gente castiga, a gente pune, a gente violenta, isso já não pode fazer por lei, gente. Nem xingar, nem castigar, nem punir, nem bater. Com nenhuma desculpa de que tá educando. Gente, eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. A gente não pode fazer isso. E não é que, tipo assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu há 30 anos atrás pra formar marginais e crianças que ninguém tá nem aí. Não, mano. Era pra falar que a gente precisa de um ambiente seguro, de acolhimento e de amor. Pra que eles queiram estar ali, porque ninguém quer participar de um ambiente onde não se sente bem. Onde se sente violentado de alguma forma. Mesmo que você, não utilize determinadas ferramentas que estão aí pro controle, literalmente pra controlar. Mas é como eles se sentem. E tipo assim, se a gente tiver consciência e presença... E, gente... Máximo respeito do mundo a todo o conteúdo, gente, de adultos frustrados porque não conseguem dar aula, porque estão cansados e exaustos e ninguém presta atenção. E pais e mães que estão cansados e frustrados porque os seus filhos não participam. Eu entendo esse cansaço e essa frustração, mas isso não é culpa da criança e do adolescente. E a criança e o adolescente não pode pagar por isso, gente. Isso não pode sobrar para eles. A nossa falta de tempo, paciência, essa exaustão, esse cansaço, por todas essas questões sociais e estruturais que a gente já falou, não pode sobrar para eles. Porque a gente perde eles. A gente afasta eles da nossa vida. Cara, eu tô emocionado porque eu e meu pai vivemos afastados, cara. Porque a gente se afasta de lugares onde a gente não se sente confortável e respeitado. E é assim com a escola e é assim com a nossa família desde sempre, gente. Porque há 30 anos atrás a criança e o adolescente era um objeto. Um objeto, uma posse. E não um ser humano. 35 anos de lei e a gente ainda tem dificuldade de entender eles como seres humanos. Com sentimentos e seus próprios processos e as vivências. Mano, muitas vezes a gente não vai conseguir evitar certas vivências. E eles têm que estar preparados e conscientes a respeito dessas vivências. E o mais importante, tendo na gente um porto seguro. E às vezes, na melhor das intenções, a gente toma certas atitudes e a gente acaba afastando eles. Então,
Desculpa, tá, gente? Por às vezes, mano, ser doidão, mano. Eu sou doidão mesmo, velho. Eu sou assim mesmo, gente, tá ligado? Não é pagar de adolescente, não é nada disso, mano. Eu sempre fui assim, eu nunca vou deixar de ser, como eu me sinto confortável. Eu só acho que a gente precisa muito se preocupar de uma forma diferente com a criança e com o adolescente. Sem pânico moral, sensacionalismo, controle, violência. Mas com diálogo e consciência, mano. Porque isso aqui não tem volta, gente. Isso aqui não tem volta, tá ligado? Eu só queria abrir o coração pra falar disso, gente. E é isso, sabe? Eu me preocupo muito com a criança e com o adolescente, gente. Em eles crescerem num ambiente seguro, mano, que eles queiram estar ali. E que, tipo, eles saibam que, mano, eles estão saindo foda pra vida daquilo ali. E, infelizmente, não é isso que a gente proporciona, tá? É só isso, tá? Só queria abrir o coração rapidinho, desculpa mesmo, tá? Infraestrutura, merenda, carteira, mesa, material escolar, transporte. E uso de celular. Tem criança que não chega nem na porta da escola. Tem que andar a pé não sei quantos mil quilômetros. Um ônibus sucateado, quebrando no meio da estrada. Vocês estão preocupados com o uso de telefone dentro de escola, porra? Vão se preocupar com a merenda, vão se preocupar com o bem-estar de crianças e adolescentes, vão se preocupar em colocar psicólogos especializados para ajudar crianças com o assunto quando pós-pandemia, todo mundo ignorou isso, né? A gente tá falando de racismo dentro das escolas. Vamos falar de educação sexual nas escolas, né? Tanta criança aí, ó, silenciada, não tendo discernimento. Agora ela pegou num ponto que me abuso pega. Que tá sofrendo. Bom, pra gente finalizar, a Andressa tocou num assunto que mexe muito comigo, né, gente? Não é segredo pra ninguém, tem um vídeo fixado no topo desse perfil aqui contando essa história. Eu passei por um abuso, um adolescente abusou de mim quando eu tinha 8 anos de idade. Já falei pra vocês que eu sou de 88, tenho 36 anos, então era ali nos anos 90. Isso ainda era um tabu dentro das famílias, falar sobre esses assuntos. Veja, há pouquíssimo tempo atrás. E na escola nunca teve educação sexual. E isso aconteceu comigo com 8 anos. E eu só fui falar isso para um psicólogo com 28 anos de idade. Não tinha contado para nenhum amigo, para nenhum familiar, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para ninguém. Por vergonha, por medo. Passei a vida ali na adolescência me questionando, me odiando, muitas vezes me machucando, tratando e proporcionando coisas horríveis para várias pessoas ao meu redor, porque eu não entendia como aquilo me afetava como ser humano e nas minhas relações de vida. E eu não soube nem reconhecer aquilo como alguma coisa na época, porque eu tinha 8 anos e eu sempre cresci numa casa muito familiar, tipo, muito quente, aconchegante, segura. Não consegui evitar isso com pessoas que eu amava muito. Isso é muito comum, gente. Nós estamos no país onde 80% dos abusos vem de casa. O terceiro país do mundo, do planeta Terra, que mais casa menores de idade. Da cultura da novinha. De adulto que faz isso contra a criança. E o pessoal fala, mas é um velhinho, mas vai destruir a carreira. Mas é o professor. Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade onde você vai desenvolver roupa infantil e é importante que você se preocupe em desenvolver um shortinhos fixo por baixo e um topzinho fixo por baixo da camiseta. Onde você não pode confiar na brincadeirinha do próprio tio. E adianta a gente botar pânico e tentar pôr numa bolha de proteção? Aí eu fico me perguntando, o que leva ao interesse de quem responde ser contra a educação sexual nas escolas? Sendo que educação sexual, gente, é um projeto constituído em que cada faixa etária recebe adequadamente um conteúdo
para que aprenda a identificar e se proteger de um toque inadequado, de uma situação de violência. E por que quando a gente vive esse pânico e essa preocupação com a violência sexual, que é um pânico e uma preocupação porque é a coisa mais apavorante que pode acontecer com os nossos filhos? Imagino que eu em vida, porque isso é a morte em vida. Eu sei o que eu tô falando. Principalmente quando você é uma criança e se culpa por isso. Principalmente quando você não divide isso com ninguém e vai descobrindo toda essa violência sozinho ao longo dos anos. Por que a gente não estende essa preocupação para a violência emocional? Que às vezes nós proporcionamos dando bronca. Às vezes o pessoal fala, não, mas o professor fala muito agressivo com os outros professores. Eu dou bronca. Não é assim que a gente foi ensinado? Para corrigir quem está errado, não é na bronca? É que quando é com a gente, dói, né, gente? Aí a gente distorce, faz um escarcéu. Mas quando é com a criança e com o adolescente, a gente sempre procura uma justificativa. Bom, é isso, gente. Acho que deu para entender que essa lei é bastante questionável, para dizer o mínimo. Que ela de fato não parece estar preocupada com questões educacionais ou com questões da criança e com o adolescente. Que não faz sentido uma proibição na sociedade tecnológica e que a gente precisa de uma educação para a cidadania digital e para a utilização do aparelho e da rede. Que tem muita hipocrisia e exagero envolvido em tudo isso, porque, como sempre, é mais fácil responsabilizar e culpar a nova geração, a tecnologia, isso e aquilo, e não essa estrutura social arcaica em que a gente vive e educa. E que tem infinitos problemas mais sérios, mais graves e mais importantes para serem resolvidos dentro de uma escola, antes de tentar responsabilizar o celular por um problema estrutural proposital que vem desde a escola dos jesuítas, depois na escola conteudista e que se mantém até hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham ficado até o final. Obrigado para quem ficou, quem teve paciência. Espero que não tenha sido muito chato, muito escroto. Desculpa me emocionar. E é isso, tá? Precisa lutar contra essa proibição, tá, gente? Não é, ai, gente, beleza, só não usa. Não, gente. Tem que lutar para isso não acontecer. Porque não é justo e não faz sentido. E não ser a favor da proibição não quer dizer que a gente quer que todo mundo fique usando. A gente quer um sistema educacional para a cidadania digital e para o uso consciente das tecnologias. É disso que a gente precisa, tá bom? Amo vocês, espero não ter ofendido nem machucado ninguém. Um beijinho.